Graças e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos de forma remota para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos a Deus que Ele tem nos dado a tecnologia para podermos chegar até os irmãos e levar uma palavra do Senhor, palavra de esperança, de ânimo, de vigor, de exortação, de coragem. Que Deus nos fale essa noite aos nossos corações, que possamos aprender mais e mais da sua palavra. Como os irmãos sabem, o nosso estudo está sendo gravado, mas o nosso estudo é de forma interativa, então você pode estar interagindo aqui no YouTube conosco. Eu estarei aqui com os irmãos. Nós também temos o nosso grupo de WhatsApp, o nosso pequeno grupo. Os irmãos podem ali deixar os seus pedidos de agradecimento, de oração, e vamos estar observando esses pedidos, levando pedidos de agradecimento e de oração dos nossos irmãos para as nossas orações, que nós possamos estar orando, intercedendo um pelos outros, na certeza de que Deus ouve as nossas orações e é Ele que tem a resposta para cada um de nós. Vamos antes ter uma palavra de oração. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de ouvir a Tua voz, de sermos exortados, animados, consolados, esperançados pela Tua palavra. Que o Senhor dirija, Senhor, os nossos pensamentos à compreensão da Tua palavra, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abençoe cada família, cada lar, cada irmão que nesse momento, Senhor, ouve a Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando cada um. Obrigado, Pai, pela tecnologia, e conforme o Teu tempo, nos dá o privilégio de podermos estar juntos em entendimento da palavra, em oração, em comunhão, e louvamos a Deus, Senhor, porque o Senhor, apesar de nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem nos sustentado nesses momentos tão difíceis. É assim que nós choramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Se há um perigo iminente na nossa sociedade, e sobretudo nas igrejas emergentes ou neopentecostais, é a não compreensão ou esquecimento da palavra pecado. Muito se é pregado nas igrejas hoje em dia, mas pouco se é falado de pecado, de transgressão, de erro. Quando nós vamos também para as relações sociais, para as ciências sociais ou para a psicologia, nós observamos que também esse fato ele não é mencionado, sobretudo porque a nossa sociedade ela tenta a todo custo tirar a culpa do indivíduo e, de certa forma, colocá-la em uma questão ou em alguém. Há uma transferência sempre de responsabilidade, de erro, e isso tem causado muitos males, não só no indivíduo, mas na sociedade de forma geral e também nas famílias. Quando nós observamos esse Salmo número 32, ele está associado a felicidade em obter o perdão de Deus. Felicidade em obter o perdão dos nossos pecados através de Deus. E logicamente que esse salmo ele está associado a um aspecto histórico. Ele está intimamente ligado com o Salmo 51, que é justamente o salmo de confissão de Davi. E aqui justamente há um ato de Davi, não propriamente de confessando o pecado, mas sobretudo se alegrando no perdão deste pecado. Quando nós observamos o título desse salmo, na sua Bíblia ele vai dizer assim: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Ele vai dizer de Davi, salmo didático. Então, veja, a bem-aventurança, ela está associada, e logicamente vem à nossa mente, ao Salmo 1.
Lembrando, como a gente já falou nas primeiras aulas, o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são salmos introdutórios, são um preâmbulo de todo o saltério. Então esses elementos, eles estão constantemente presentes justamente nas escrituras, presentes justamente nos salmos. Então quando nós observamos os salmos, essa palavra bem-aventurança, no Salmo 1, ela está associada à felicidade, ou uma extrema felicidade, em relação à lei do Senhor, em meditar na lei do Senhor. E quando nós vamos para este salmo, nós vamos ver essa felicidade extrema no perdão dos pecados, na nossa iniquidade sendo perdoada por Deus. E logicamente que esse salmo ele também tem uma estrutura, e essa estrutura está dividida da seguinte forma. Primeiramente, essa estrutura ela está dividida em 3 aspectos. Primeiramente, dos versos 1 e do verso 2, ela tem o conceito de pecado. Então, ele traz a introdução, o conceito de pecado. Dos versos 3 ao verso 5, é traçada a tristeza deste pecado, ou seja, quanto esse pecado ele é terrível. E do verso 6 ao verso 11, ações de graças, a graça soberana de Deus em perdoar o pecado. Dito isso, nós vamos então trabalhando verso a verso na compreensão desse salmo, entendendo que esse salmo, sobretudo, tem justamente um título extremamente importante na língua hebraica, que é o masquil, ou seja, aqui ele traça como didático, mas na língua hebraica nós vamos ter a nomenclatura masquil, que quer dizer um poema didático, ou então uma estrutura cantada para um aprendizado. Então isso é de extrema importância, né? A estrutura cantada para um aprendizado. Dito isso, vamos para o salmo, vamos verso a verso, tentando compreender as nuances desse salmo, aquilo que ele quer falar aos nossos corações. No verso 1, ele vai nos dizer da seguinte forma: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada. Aqui, primeiramente, nós temos que só parar, porque ele vai utilizar 3 palavras para o pecado. E a primeira palavra que ele utiliza aqui é justamente a iniquidade, que quer dizer rebelião, que quer dizer justamente revolta. E esse sentimento de rebelião, ele é observado desde Gênesis capítulo 1, né, onde você vai ter justamente a revolta de Adão mediante a obediência, né, de Deus, onde ele não obedece a Deus. Então esta é a rebelião, ou a transgressão. Davi também, ele se rebela contra Deus mediante o seu pecado com Betseba. Perceba que aqui é o salmista sendo didático em apresentar o pecado, o conceito do pecado, a graça do Senhor em perdoar esse pecado, mas sobretudo dentro de uma consciência de que ele entende esses estágios que ele mesmo passou, que ele mesmo sofreu nesse sentido. Então, de forma consciente, ele entende que o pecado cometido foi uma rebelião contra Deus. Foi um ato de rebeldia contra o Senhor. E ele vai dizer, cujo pecado é coberto. Aqui é importante, mais uma vez, ele usa a palavra pecado, e é justamente errar o alvo, a forma mais comum que nós conhecemos, mas a ideia de cobrir aqui o pecado não é uma ideia de escondê-lo ou não reconhecê-lo. Mas este pecado coberto
é uma concepção justamente que ele vai ser revestido, cujo esse pecado ele é coberto, ele é revestido. E é algo justamente que nós vamos entender na concepção da expiação, né? Então, aqui é esta concepção de expiar o pecado, ou seja, do sangue está cobrindo aquele pecado. Então, ele compreende primeiramente a rebeldia e ele entende que este pecado ele precisa ser justamente expiado. Há um sacrifício em favor de que este pecado seja perdoado por Deus. Mais uma vez ele vai utilizar a bem-aventurança. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ele volta mais uma vez a iniquidade. Bem-aventurado aquele a quem o homem, a quem Deus não atribui a rebelião e em cujo espírito não há dolo. Aqui justamente ele está, esse aspecto de dolo agora, porque a gente já viu o primeiro aspecto de rebelião do pecado, depois nós vimos o pecado em si, que era errar o alvo, e aqui é justamente não há dolo, não há culpa, a ideia de substituição, a ideia de alguém então levar sobre si esta culpa e ao mesmo tempo não só alguém levar, primeiramente ser retirado de alguém esta culpa e posteriormente alguém levar esta culpa. Então este dolo é uma concepção substitutiva daquele que não há culpa, ou seja, por conta do sacrifício de Cristo, Deus não dá a nós, não atribui a nós a culpa pelo pecado. E esta mensagem é fundamental. Um outro aspecto do texto, a partir do verso 3, agora nós vamos iniciar justamente essa tristeza de Davi pelo pecado. Ele vai dizer da seguinte forma: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. O que é extremamente importante que Davi aqui traz é que o pecado, quando nós temos a consciência renovada em Cristo, o primeiro ato que nós fazemos é olhar para nós mesmos. E este olhar para nós mesmos, com uma consciência regenerada, não vai nos levar a uma outra atitude que não seja chorar, lamentar, prantear. E aqui é algo importante, veja a diferença. O arrependimento, ele não é algo que sucede à fé, mas ele é algo que precede a fé. O arrependimento é algo da regeneração. Então, a partir de um coração regenerado, este coração ele se arrepende, consequentemente a fé. Principalmente os arminianos, eles vão crer o inverso. Ele vai dizer, não, ele sucede a fé. Primeiramente eu tenho fé, esta força, para aí sim me arrepender, me entristecer. Mas aqui é o inverso. Aqui é um coração contrito. E aí nós vamos entender o porquê dessa palavra contrição. Está presente nas nossas liturgias, está presente no culto. A contrição nada mais é justamente do que um ato de dentro para fora. Ou seja, é um ato interno que acontece e ele se externaliza. Então nós temos a concepção de
contrição. Então nós vemos a tristeza. E aí ele fala dessa concepção física, né? Os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. E essa expressão é que ele vai utilizar também lá no Salmo 51. Mas nós temos que entender, sobretudo, que ele vai dizer: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Na verdade, aqui justamente a mão do Senhor pesava, a ira do Senhor estava sobre ele, e justamente a sequidão de estio, justamente é a ideia desta tristeza, deste esvaziamento. Ele está em um estado de depressão, né? É um estado depressivo. Então, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, um estado depressivo. No verso de número 5, ele então vai nos dizer: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Perceba que aqui é uma ideia de confissão. Confessei-te o meu pecado. Ele não está falando os pecados. Ele não está falando um pecado. Mas nós temos que lembrar que pecado tem nome. E nós muitas vezes temos o costume de, quando nós pedimos a Deus, nós somos específicos. Senhor, dê um trabalho. Ou Senhor, dai-me um sustento, uma casa, enfim. Nós dizemos o que queremos. Mas quando se trata de confissão de pecados, nós não dizemos o que fazemos. Senhor, perdoa os meus pecados. Mas que pecado? E aí, você tem que confessar o pecado. Senhor, me perdoa porque eu menti. Ou me perdoa porque eu roubei. Ou me perdoa porque eu adulterei. Perceba, e é difícil nós nomearmos o pecado. Porque isso justamente, isso nos constrange. Sendo que nós precisamos fazer isso. Confessei-te o meu pecado, o pecado dele de adultério, de assassinato, de engano, de maquinação, porque ele não só, veja, ele adulterou, ele arquitetou a morte de Urias. Ele planejou toda aquela situação. E a minha iniquidade não mais ocultei, disse: confessarei ao Senhor as minhas iniquidades e as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele sempre está trazendo justamente iniquidade, agora ele também trouxe a palavra de transgredir, de não estar de acordo com a lei, ou seja, quebra de mandamento. Percebam quanto ele é, até chegar no aspecto de louvor e de adoração a Deus, o quanto ele é sincero em, primeiramente, ter a plena consciência de quem ele é, do seu estado deplorável, do seu estado de miséria e de pecado. Então isso é uma lição muito importante para nós. No verso 6 ele vai dizer assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Todo homem piedoso, aqui não tem a ver com a qualidade, mas ele tem a ver justamente com a adjetivação
do homem piedoso. Ora, quem é o homem piedoso? É aquele que teme ao Senhor, é aquele que lê a sua palavra, é aquele que é regenerado pelo Senhor. Então, a piedade, todo homem piedoso não tem a ver com todos os homens, mas tem a ver com aqueles que obtiveram a regeneração. Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Ou seja, o que ele coloca aqui com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Aqui justamente ele vai falar nesse verso 6, que é impossível que um ser regenerado por Deus, ele não seja trazido por Deus, alcançado por Deus. E aqui sobre muitas águas, e aqui ele faz uma menção a Gênesis, e é justamente esse ser que é criação de Deus. Ele é guiado por Deus, ele é conduzido por Deus, ele é sustentado por Deus, ele é salvo por Deus, ele é liberto por Deus, ele é perdoado por Deus. No verso 7 ele vai dizer: tu és. E aí do verso 6 até o verso 11 nós vamos começar a observar esse aspecto de adoração ao Senhor. Tu és o meu esconderijo, em quem me refugio, isso quer dizer, e me preservas da tribulação, e me cercas de alegria, cantos de livramento. Me preservas na tribulação, ou da tribulação. Aqui, na verdade, ele não está dizendo que não há tribulação ou angústia para o cristão, mas ele está falando de uma ideia dele ser poupado, de sua alma não ser tragada. Este é o sentido. E me cercas de alegria, cantos de livramento. Ou seja, a ideia de cercar é justamente que Deus o está protegendo, né? Verso 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Sabe que aqui é o próprio Deus agora. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Perceba que justamente aqui não é só isso, é importante. É como um morador de rua, não é? Existem dois aspectos. Você pode ver um morador de rua e dar um prato de comida a ele, e de certa forma saciar o seu momento. Mas há uma diferença em uma transformação quando você retira esse morador de rua, o leva para sua casa, o dá banho, mas não somente isso, não só o seu aspecto aparente é mudado, mas você dá a ele instrução, ou seja, você dá a ele conhecimento. É como se você pegaste este morador e pagasse uma escola para ele e desse a ele um ensino, o conselho, ou seja, a concepção de sabedoria. Então não só é uma transformação de vida, de uma aparência, mas sobretudo uma transformação de mente. No verso 9 ele vai dizer: não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestros são dominados. De outra sorte não te obedecem. Aqui ele está justamente comparando o pecado à mula, nesse sentido, porque justamente isso, o pecado, ele nos emburrece. É a concepção justamente de, por exemplo, para aqueles que são casados, você ter
uma mulher muito bonita, e você adulterar com uma mulher muito inferior à sua. Ou seja, isso nem aos olhos naturais seria lógico. E o pecado, ele nos emburrece. Perceba, nós trocamos aquilo que é, até mesmo aos olhos humanos, melhor, por algo terrível. Com pessoas, por exemplo, viciadas em drogas, enfim, outras questões. Por quê? Porque o pecado, ele emburrece, ele não permite um raciocínio coerente, um raciocínio correto. Então muitas vezes nós trocamos coisas óbvias, boas, por coisas que não prestam. Porque justamente essa questão do pecado, ele nos deixa burros, sem compreensão de absolutamente nada. No verso 11, então, no verso 10, perdão, ele então vai nos dizer da seguinte forma: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Mais uma vez ele faz aquele paralelo com o Salmo 1. Ele vai então justamente dizer, olha, estes que são ímpios, que são perversos, que os seus corações se voltam para o mal, eles terão de Deus justamente juízo. Mas nós, a quem o Senhor transformou, a quem o Senhor libertou, a quem o Senhor salvou, a quem o Senhor perdoou, através da obra de Cristo, este não. Este, a misericórdia o assistirá. Ou seja, a misericórdia de Deus estará presente em sua vida. Por último, no verso número 11, ele vai nos falar assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, no caso, justificados. Entrai vós, todos que sois retos de coração. Todos aqueles que são perfeitos e retos. Claro que essa entrada tem a ver justamente com a concepção do templo e entrar também para adorar ao Senhor. E é claro que aqui não é uma questão meritória. Lembre-se que quando nós nos deparamos com a lei do Senhor, ali é o padrão do Senhor, porque Ele é santo. E é claro aqui que esta entrada, que este reto de coração, ele não tem a ver com a questão do homem, mas ele tem a ver justamente com a concepção de que o pecado ele foi coberto, ele foi na verdade transferido. Outro levou os nossos pecados. Os nossos pecados foram retirados e transferidos para Jesus Cristo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos conduz, é Ele justamente que nos faz ser aceitáveis perante o Senhor. É Ele e sua obra que nos justifica, que nos purifica de toda a injustiça. Não porque merecemos, mas porque justamente, apesar de nós, Ele nos ama. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos faça compreender a sua santa palavra, sabendo, meus irmãos, que é Deus que nos dirige, nos sustenta, nos governa e nos faz compreender as Sagradas Escrituras. Estaremos no grupo de WhatsApp, pedido de oração, agradecimento. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos ter uma palavra final de oração? Pai, muito obrigado por este momento, por essa palavra abençoada que o Senhor dá aos nossos corações. A felicidade no perdão dos nossos pecados. E essa felicidade, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados,
está alicerçado em Cristo Jesus, que levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós somos sarados. Obrigado, Senhor, fica conosco, nos protege, nos anima, nos faz também confessar os nossos pecados, que nós possamos, Senhor, de fato, estar na Tua presença e podemos ser sinceros, e que o Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, o Senhor nos limpe, nos purifique, através do sangue do Cordeiro. Obrigado, Pai, por cada família, por cada irmão. É assim que nós choramos, em nome de Cristo, nós te agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.